Pai do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus, para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em Juízes, capítulo 11, verso 1 em diante. Senhor Deus, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida diante de Ti. Quero pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Senhor, livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Abençoa esse dia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Havia então Jefité, um gileadita, homem valente, filho de uma prostituta, o qual tinha sido gerado por Gileade. Veja, ele era um filho fora do casamento, né? Era um filho ali nascido de forma ilegal. Essa passagem aqui, deixada pelo Espírito Santo de Deus, é para nos mostrar o quanto o Espírito Santo de Deus, ele é especialista em pegar o que é improvável, aquilo que ninguém dá nada, e tornar provável. Veja, e a mulher de Gileade também lhe tinha dado à luz a filhos, os quais, quando se tornaram adultos, lançaram para fora Jefité, dizendo-lhe: na casa do nosso pai não herdarás, porque és filho de outra mulher. E fugindo, pois, Jefité, por causa de seus irmãos, habitou na terra de Tobi. E se juntaram a ele homens ociosos, os quais andavam com ele. Então nós vamos ver, né, como eu disse, que Deus, ele usa de tempo em tempos os improváveis, os desprezíveis, para confundir o homem que pensa que tem alguma sabedoria, que tem o controle de algo, né, que quer ditar regras no mundo espiritual e no mundo natural. Nós vamos ver que os irmãos de Jefté os desertou, né, tiraram o direito dele à herança, né, e mal sabiam eles que eles estavam tirando algo material comum, mas o que Deus tinha preparado para Jefté era algo muito maior e melhor. E assim como Davi estava, né, como nós vamos ver, na cova lá de Adulão, com os homens transgressores, nós vemos que se juntou a ele, e aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon e fugindo, pois, Jefté por causa dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e se ajuntaram a ele homens ociosos. Então nós vamos ver que, assim como Davi, quando ele fugiu, né, de Saul, juntou-se a ele homens ociosos, aquilo que parecia que era improvável. Mas agora ele foge para onde? Para a terra de Tobi, né? Jefté, ele foi para a terra de Tobis, que é uma abreviação de Tobias, que significa Deus é bom. Então, o que nós podemos ver, né, que nós usamos no nosso dia a dia, essa interpretação, nós falamos, Deus é bom, quando nós queremos engrandecer Deus, quando nós queremos reconhecer que Deus é bondoso, é poderoso, é grandioso. Então nós vemos que ele fugiu do homem, mas ele foi para a presença de Deus. Ele deu graças ao Senhor. Deus é bom, ele foi para Tobi. Isto é, ele foi para a presença de Deus. Ele não fugiu da presença do Senhor. Ele permaneceu, contudo, com a sua fé em Deus, independente das situações, independente das perseguições. Ele continuou ali. Então nós vemos que quando nós dizemos Deus é bom, nós estamos engrandecendo a Deus. E quando ele foi para as terras de Tobi, que é a abreviação de Tobias, que é Deus é bom, ele estava com tudo guardado em Deus. Então diga, ele era um desertado, mas contudo, ele tinha um coração voltado ao Senhor. Ele estava na onde? Numa terra onde Deus é bom. Deus é bom. O homem não foi bom com Tobias. O homem desertou Tobias. E quantas vezes nós nos sentimos assim na caminhada? Nós nos sentimos, perdão, estava olhando para o lado errado. Nós nos sentimos assim, porque nós sentimos que estamos, não somos, né, vindo de uma família conforme a sociedade quer. Nós viemos de uma forma errada até Jesus. Nós não éramos o povo ali de Abraão, de sangue, né? Nós éramos o povo rejeitado que Jesus veio para nos resgatar. Assim como Jefté, assim como Davi, eles, quando se afastava, chegava a eles ali, os rejeitados,
aqueles que a sociedade não dava nada, o nosso Senhor Jesus veio para um povo pecador, um povo que não é merecedor, para um povo que estava excluído. E aquele que não tem orgulho de reconhecer a sua sujeira, a sua podridão, está guardado em Jesus. Assim como aqueles que estavam com Jefité, assim como aqueles que estavam colocando a sua vida ali, né, à disposição de Jefité. Mas na verdade não era a disposição de Jefité, era ao Deus que Jefité serve. Porque quando Jefité foi para Tobi, ele foi para Deus é bom. O homem não me deu nada, o homem me desprezou. Né? Então, independente das rejeições que Jefté sofreu, ele contudo reconhecia que Deus é bom. Ele foi para a presença de Deus. Ele continuou na presença do Senhor. Então, nós vamos ver no verso 4 e 5, e diz assim: E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon fizeram guerra com Israel. Veja bem, estava tudo bem, mas agora os filhos de Amon entrou em guerra. E como os filhos de Amon estavam em guerra contra Israel, os anciões de Gileade foram buscar Jefité da terra de Tobi. Foi buscar ele da onde ele estava. Nós vemos que ele era rejeitado, né? Ele estava rejeitado ali. Mas, contudo, ele tinha uma extrema importância. Deus tinha posto algo nele muito especial quando era em relação a guerrear. Talvez muitos não olhem para você com valor, mas tem algo tão precioso em você que no tempo e na hora exata vão vir até você e falar: olha, eu sei que você é especialista nisso. Deus colocou esse dom em você. Nós precisamos de você para guerrear conosco nisso. Nós precisamos do teu favor. Talvez uma empresa, talvez olhe para você e não te dê nada, mas vai ter o tempo e a hora exata em que Deus vai te exaltar e você vai ver no tempo em que eles estiverem confusos, que estiverem em guerra, que estiverem em posição contrária, eles vão olhar para você e ver. Nele tem algo especial, porque você carrega a presença do Deus poderoso e santo, você carrega a excelência de Deus grandioso, poderoso e santo, independente de onde você veio. Então, ele tinha uma excelência militar, ele tinha, né? Porque para irem buscar ele, é porque ele tinha algo importante. E é sempre assim, você não entende, né? Que muitas das vezes você é excluído das bênçãos, você é excluído das herdades. Talvez digam assim: não é digno de herdar, não é digno de, né? É meio irmão, não queremos ele perto, não é filho do casamento, não é digno da herança. Mas, contudo, é lembrado quando surgem os problemas. E não se sinta triste por isso. Se sinta, sabe, importante para Deus, porque Deus colocou algo maravilhoso, poderoso, especial em você. Que você, ao invés de ser o causador de problema, você é aquele que leva a solução. Enquanto muitos ali está só causando problemas, você é aquele que dobra o joelho, você é aquele que pede discernimento para Deus para resolver os problemas. E fala a verdade, quantas das vezes nas nossas vidas são assim? Não somos lembrados para as comemorações, não somos lembrados para viver o bom, o novo de Deus. Mas quando tem algum problema, lembram de você, lembram de nós. Porque Deus nos chamou não para ser o problema, mas para sermos soluções, né? E muitas das vezes ainda não reconhecem, né? Mas Deus, ele tem o tempo e a hora exata de resolver cada problema. Então, ó, o verso 6, ó, e disseram a Jefité: vem e serás o nosso capitão, para que pelejamos contra os filhos de Amon. Então eles sabiam: olha, vem ser o nosso capitão. Agora, né, nós notamos que eles reconhecem que ele tinha algo importante. Para ele ser, nossa, primeiro você não serve, agora vem ser o nosso capitão. Ó, e Jefité respondeu aos anciãos de Gileade: porventura, vós não me haveis aborrecido e me expulsaram da casa do meu pai? Por que, pois, vem agora a mim quando estáis em aflição? Veja, não só os irmãos de Jefité, né, ali o excluiu, mas a liderança, né, ali os anciões, ali a religiosidade expulsou Jefité, né, colocou uma barreira: não queremos você aqui. Então nós notamos que o Espírito Santo de Deus deixa bem relatado aqui que Jefité não foi somente rejeitado pelos irmãos, mas também pela liderança de Israel.
E quantas vezes você sente assim, Senhor, eu não acho um canto, não acho um lugar, não me sinto encaixada em nada, né? Não me sinto nem no meio dos meus. E eu tenho só te buscado, eu tenho me derramado diante do Senhor. Você não tem entendido. Mas assim foi com Jefité, assim foi com Davi, muitas das vezes, assim foi com Jesus, que foi rejeitado. Ó, vemos aqui, né, no verso 8 e 9, que eles dizem assim, ó, e os anciões de Gileade responderam a Jefité, por esta mesma causa, né, isso é, pelas aflições, as mesmas causas que ele estava falando, que nós voltamos agora a ti, para que venhas conosco e lutes contra os filhos de Amon e nos seja por cabeça a todos nós que moramos em Gileade. Então eles reconheceram, vem, é por essa aflição que nós estamos sentindo, que nós estamos recorrendo a você. É porque nós não temos paz e nós temos recorrido a você. No verso 9, e Jefité então lhe disse aos anciões de Gileade, se me levardes para que lute contra os filhos de Amon, e o Senhor entregar eles diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Ele está perguntando, então eu vou ser então a cabeça agora? Então nós vamos ver que os anciões ali agora reconhecem, né? Os anciões de Gileade reconhecem que era por causa da aflição, do medo que eles estavam, que eles precisavam da ajuda de Jefité, né? Então quando eles dizem isso, né? Porque por esta mesma causa que voltamos, pela aflição que Jefité ali apontou para eles. Então, Jefité impõe condições para voltar a guerrear. Mas, contudo, Jefité, ele não exclui Deus. Ele diz assim, olha, se eu for, né, com vocês, e o próprio Deus é que vai à nossa frente, que vai dar a vitória. É o próprio Deus que vai nos dar a vitória. Então, quando ele diz assim, ó, se me levardes para que lute contra os filhos de Amon, e o Senhor, ele não fala, e eu ganhar a guerra, e se o Senhor entregar a eles diante de mim, então nós vemos aqui que reverência linda de Jefité ao nosso Deus. Ele reconhece, ele era um rejeitado, sem valor aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, ele tinha muito valor, ele é precioso. Ele era um adorador totalmente consciente que Deus é que era na vida dele, que era Deus que estava exaltando ele, né? E Deus está no controle de tudo. Então quando ele diz assim, ó, e se Deus, né, nos der a vitória, né, e o Senhor entregar, se eu for e o Senhor entregar, isto é, não eu ganhar, e se eu for e se eu ganhar, não, se eu for e Deus nos der essa vitória, porque a honra é dele, o poder é dele, a glória é dele. Então nós vemos aqui a reverência total de Jefté, o excluído diante dos homens, que os homens não entendiam, mas a fonte dele era em Deus. Talvez você possa estar sentindo assim, que ninguém te entende, ninguém te ajuda, ninguém te apoia, mas é Deus querendo intimidade com você, é Deus te aproximando de pessoas que estão na mesma situação que você, que não acham um canto, não acham um lugar, e Deus está dizendo, você vai ser apoio, você vai ser mão estendida, você vai ser palavra, você vai ser direcionamento, para que o meu espírito haja através de você, para que eu derrame sobre essa pessoa através da tua vida, para que a glória seja minha, porque você tem sido, né, diante do Senhor, essa pessoa que reconhece que Deus é bom. Em qualquer tempo que Jefté estava passando por rejeição, mas contudo ele estava dizendo, Deus é bom. Ele foi para a terra de Tobi, onde Deus é bom. Aonde Deus, ele é bom, independente da situação, Deus é bom. E no tempo certo, Deus honrou Jefté, né? Então, nós vamos ver no verso 10 que diz assim, ó, e os anciões de Gileade responderam a Jefté, o Senhor entre nós será por testemunha, que não, se não fizermos como tu diz. Então, Deus é a nossa testemunha que nós vamos cumprir. Então, Jefté veio com os anciões de Gileade e ao povo escolheu por cabeça, né? E o povo o escolheu por cabeça. E príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Então nós vamos ver que, contudo, Deus, né, ele honrou em público Jefté. E agora Jefté é honrado, né, ali, enquanto muitas das vezes ele estava no secreto, no meio da aflição, no meio do problema, ou adorando a Deus, dizendo Deus é bom,
Deus é comigo, eu amo esse Deus, independente das situações, eu vivo para algo muito maior. Então, ele adorou Deus em tempos difíceis e não desistiu de Deus por causa da maldade do homem. Ele não desistiu de Deus porque o homem o feriu, né? Que nós não venhamos deixar as feridas de pessoas ainda que está recém na caminhada. Às vezes a pessoa pensa que ela tá madura, mas às vezes ela tem que aprender muito. Então porque às vezes a pessoa só aprende em viver, né? Não só de ler. E às vezes tem coisas que você já passou que você não entende, desde pequeno sofrendo, desde pequeno sendo excluído no meio dos seus, né? Eu sei o que eu tô dizendo, porque eu passei por muitas das vezes, né? Eu sou minha irmã, né, de sangue, e eu sei que muitas das vezes tem essa rejeição. Doa quem doer, o Espírito Santo de Deus tá mandando eu falar e eu falo mesmo, né? Agora, daqui por diante é assim. Não importa se o homem vai ficar ferido, é verdade. Mas, contudo, eu sempre adorei a Deus, sempre busquei na fonte que é Jesus, que é Deus, né? Ele sempre me guardou, ele sempre cuidou. Então, muitas vezes você pode ser desprezado pelos homens, mas não é por Deus. Então, Jefté foi honrado, porque contudo, ele era um homem de fé, e declarou as suas palavras diante do Senhor, né? Então, Jefté, ele desejava no seu coração que aquele povo se voltasse a Deus. Ele, contudo, ele queria que eles também experimentassem do cuidado de Deus. E não era um cuidado só material, é um cuidado espiritual. Então, a rejeição não fez de Jefté um homem mau, mesmo que muitos o rejeitassem e não queriam ele por perto, mas era Deus forjando em Jefté algo muito maior, né? E então nós vemos que Jefté foi, né? Vou até aqui porque Deus queria falar da história de Jefté, como ele foi forjado. Então, que você venha entender que Deus, ele usa o improvável para vencer guerras. No tempo certo, na hora exata, Deus, ele vai te exaltar. No nome de Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida no dia de hoje. Que Deus possa ter falado ao teu coração. Que você venha ser como Jefté, um homem de fé. Permanecer em Deus, né? Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 32, você vai ver que Jefté está lá, incluído como homem, um dos gigantes da fé, né? Eu não vou ler agora, mas amanhã a gente pode estar lendo para dar continuidade nessa palavra de bênção, né? E podemos continuar a partir do verso 12, porque foi uma ministração que eu ouvi da Bispa Cléo, e eu queria conhecer mais de Jefté, e eu fui, né, aprender mais sobre esse homem de fé maravilhoso, grandioso, e Deus deu essa palavra. Não podia, hoje teve os levantes, né? E eu preciso me policiar com esse horário meu, preciso, em nome de Jesus, quebrar essa procrastinação e ter um horário certo para trazer a palavra. Eu reconheço. Não quero usar desculpas, teve umas coisas, mas não quero. Eu tenho que me policiar, eu reconheço, no nome de Jesus. Mas eu não podia deixar. Não podia deixar. Passou o carro, cachorro latindo, passou o carro do laranjeiro, mas nós estamos aqui, no nome de Jesus, né? Quero tentar gravar de uma outra forma com a câmera que fique melhor, mas também não consegui ainda, mas vai dar certo, no nome de Jesus. O importante é que essa palavra chegue até você. Se o inimigo tem tentado de toda maneira que essa palavra não chega, porque essa palavra, ela vai frutificar, ela vai te libertar, ela vai te edificar para honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, glórias a ti, o poder é teu, a honra é tua, faça a obra que o Senhor tem que fazer, no nome de Jesus, que eu venha ser vaso nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, nos liberta do que precisamos ser libertados, que mesmo quando formos rejeitados, como foi Jefté, como foi Davi, como foi perseguido o Senhor Jesus, como ele foi excluído, Senhor, que nós venhamos entender que o Senhor está nos forjando para algo muito maior, um propósito muito maior, que nós não venhamos ficar de mimimi, mas que nós venhamos ir para a terra onde Deus é bom, que nós venhamos ficar com a palavra Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, em nome de Jesus, amém, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano, glória a Deus, aleluia.